Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, dia 27 de março, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida. E hoje, já a véspera do domingo da paixão, né? O Evangelho nos narra a decisão das autoridades religiosas de matar Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, João, capítulo 11, versos 45 ao 56. Muitos judeus tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram então no sinédrio e discutiam: que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, mas foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Procuravam Jesus no templo e comentavam uns com os outros: que vos parece? Será que ele vem para a festa? Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é triste olhar esse Evangelho numa perspectiva da justiça, da política, mas também na perspectiva das relações. Percebem como que tem uma maldade nesse texto? Primeiro, se reúnem os chefes fariseus, saduceus, e começam a discutir no sinédrio. Sinédrio era o lugar do julgamento. Hoje, talvez, nosso fórum, né? Estavam ali reunidos. Ou nossas reuniões de CPP, nossas reuniões de clero. Uma reunião de autoridades. E qual a preocupação deles? O que vamos fazer com este homem? Porque o povo está acreditando nele. E qual o episódio final para o povo crer em Jesus e as autoridades tomarem uma decisão radical? A ressurreição de Lázaro. O texto começa dizendo: muitos judeus tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele.
Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Jesus tinha dado a vida a alguém que estava morto. Jesus tinha feito o projeto de Deus acontecer, porque a glória de Deus é o ser humano vivo. Então, se Jesus ressuscita um morto, primeiro é porque o poder de Deus está com ele e ele está realizando a obra da glória de Deus. Mas isso enche as autoridades de inveja. E eles querem acabar com Jesus. E o que eu acho mais forte nesse texto, que depois dessa reunião, eles decidiram matar Jesus. Mas não vai ter um julgamento? Olha que interessante. Você vai acompanhar desde o domingo da paixão, passando toda a Semana Santa, até na sexta-feira, Jesus indo de tribunal a tribunal para o julgamento. Julgar para quê? Julgar para quê? Se eles já tinham condenado Jesus à morte. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Mas querendo mascarar, querendo maquiar sua ação perversa, vão levar Jesus aos tribunais. Vão levar Jesus ao julgamento. Então, a morte de Jesus vai, primeiramente, desmascarar os tribunais dos homens, os juízes perversos do mundo. Depois, vá olhando para nós hoje, quantas vezes nós também condenamos de antemão as pessoas. Quantas vezes condenamos pela aparência, quantas vezes condenamos porque algo na pessoa nos incomoda, quantas vezes condenamos por inveja. Quantas vezes também nós decidimos matar o outro. Quantas vezes, até mesmo na nossa sociedade, em nome da pátria, porque essa foi a justificativa, né? Se deixar esse homem crescendo, os romanos virão aqui, vão destruir o nosso templo e a nossa nação. Mentira! Eles não estavam preocupados nem com o templo, nem com a nação. Mas eram invejosos, preocupados com seus próprios interesses. Quantas vezes hoje encontramos patriotas, defensores da pátria? Mentira! São defensores dos seus próprios interesses. Não importam que o povo morra, mas importa é que seus interesses sejam defendidos. Mas Jesus, com a serenidade muito grande, vai se retirar numa cidadezinha pequena, certamente para conversar com seus discípulos, para rezarem juntos. E aí fica a pergunta: será que ele vem para a festa? Vai à missa amanhã e você vai perceber que Jesus foi sim para a festa. E foi não às escondidas, foi de forma triunfal, montado no jumentinho, para dizer: o Rei da Glória está pronto para dar a vida. O Rei da Glória está pronto para vencer a maldade. O Rei da Glória vai mostrar o amor que se revela na cruz. Vai desmascarar a mentira, vai revelar o rosto de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos viver bem essa Semana Santa. Não importa se é na igreja, se é na nossa casa.
Não importa se é em grandes celebrações ou se eu vou ter que viver uma Semana Santa de maneira silenciosa com a minha família. O importante é que nós precisamos cada dia deixar o nosso coração se tocar, se comover pelos mistérios que celebramos nesta semana. Que de fato possamos caminhar com Jesus até a cruz, contemplar aquele que foi transpassado, para que no domingo possamos com ele ressuscitar. Não matemos o outro antecipadamente. Não deixemos a nossa inveja nos tornar assassinos, mas também não acreditemos nesses defensores da pátria que muitas vezes estão mais preocupados com seus interesses. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Fiquem com Deus.